Bottleman já nos surpreendeu com vários recolors muito interessantes, mas dessa vez é um bem inesperado. Temos aqui um produto oficial da Takara Tomy, esse daqui é o BOT21, renomeado para Fujin Emerald. Ele foi baseado no Fujin Black, que nós já conhecemos e já abri aqui no canal também, e ele está dessa vez num recolor muito interessante, uma caixa azul, muito colorida, bonita pra caramba. Temos aqui uma bela ilustração dele na apresentação logo na frente, indicando também que é um Power Type. Como essa é uma embalagem japonesa, ele traz aqui várias recomendações de reciclagem para garrafas PET, assim como também um desafio que é padrão das embalagens de Bottleman. Logo na parte de trás nós podemos observar todos os detalhes a respeito da armadura, do núcleo e também do componente extra que vem, que é uma tampinha de metal, pelo menos com um componente de metal. Aí nós temos também indicando que podemos combinar ele com o Raijin Milk para que tenhamos o Blend Dragon, que é aquele Bottleman gigante que atira duas tampinhas simultaneamente, muito interessante, e também agora com o Recolor ele deve ficar muito mais bonito. Do outro lado da embalagem nós temos aqui algumas propagandas de outros produtos de Bottleman já lançados, dessa vez não todos, mas apenas dos mais recentes, dois deles que trazem vários desafios e outros dois bastante recentes. Então é isso, vamos abrir, montar e analisar em detalhes esse Bottleman para vocês. Bora lá! Lembrando que temos o manual de instruções aqui, com tudo o que você precisa saber para montar o seu Bottleman do zero e também com instruções para colar os adesivos, que aliás vem no mesmo padrão que nós já conhecemos, com aquele papel metalizado que gruda muito fácil e se você errar na colagem não tem muito conserto, por isso você tem que prestar muita atenção na hora de colar os adesivos. Eu recomendo utilizar uma pinça comum, isso vai ajudar bastante na precisão. Para começarmos a montar, nós precisamos pegar essas pecinhas em L e colocar na base que nós temos aqui do Bottleman. Bastante simples, mas com muita atenção. Depois pegamos o componente dos bracinhos dele e apoiamos aqui nessas estruturas que você vê. Parecem dois pinos. A ideia é que fique montado dessa maneira aqui. Agora pegamos o gatilho dele, que é bem longo, e encaixamos nessa partezinha em cruz. Lembrando que a parte arredondada aqui da estrutura fica para baixo, dessa forma aqui. Com isso tudo pronto, encaixamos o gatilho aqui, tome cuidado para a mola não ficar presa. Em seguida pegamos aqui a parte dos olhinhos e encaixamos por cima. Ok, depois de encaixado, empurramos essa partezinha aqui, só para travar melhor. Beleza, quase pronta a estrutura do núcleo. Pegamos então a parte de trás da cabeça, para encaixar aqui. E aí a parte da rosca encaixamos aqui. Só para fechar a tampinha dele. E aqui nós temos o emblema do Fujin Emerald. Bem bonito, diferente do Fujin Black também. Da hora demais, e aqui está o núcleo dele. Nós podemos observar que além de eu ter errado feio a colagem de adesivos aqui do olho dele, ele tem aqueles rollers, mesmo sendo chamado de Power Type. Ele tem aqui as rodinhas para empurrar as tampinhas com mais suavidade quando você lançá-las. Esse é o núcleo do Fujin Emerald, uma cor muito bonita mesmo. E aqui nós temos o gatilho dele, que é super longo, exatamente para a gente conseguir utilizar no Blend Dragon quando fizermos isso. Outro ponto legal também é que eles adicionaram aqui uma estruturazinha para que as tampinhas sempre caiam certinho dentro do núcleo dele, sem precisar, sem que elas fiquem presas ou engasguem de alguma maneira aqui. Isso é muito útil. Então tá aqui o núcleo do Fujin Emerald. Para montar a parte da cabeça precisamos desses três elementos aqui. Na verdade é bem simples, basta a gente encaixar aqui e por fim encaixar aqui. Encaixando aqui na parte da frente, ele parece que um pouquinho frouxo mesmo, mas é porque a gente precisa desmontar isso aqui mais tarde. Tá aqui a parte do elmo dele, da cabeça. Já dá para encaixar no nosso núcleo. Pronto, o Fujin Emerald já tá quase lá, hein? Os braços também não tem muito segredo, basta você encaixar aqui nesse trilho e empurrar ele para que ele deslize. Mesma coisa do outro lado. Então, para encaixar a estrutura dos pés dele, que é bastante grande, nós precisamos seguir alguns passos. Primeiramente, nós vamos vir aqui no corpinho dele, encontrar esse encaixezinho aqui,
que é onde ele vai entrar exatamente nessa parte aqui. Para facilitar o processo, você pode remover a parte dos braços dele também. A mesma coisa do outro lado, você vê também que essa partezinha de baixo aqui, esse pequeno relevo embaixo, vai encaixar aqui. Pronto. Agora colocamos os pezinhos de metal certinho aqui no lugar deles, dos dois lados. E para fechar tudo, a gente precisa encaixar primeiro esse ganchinho aqui na parte da frente dele. E eu recomendo fazer isso numa mesa para não ter problema, então você encaixa primeiro aqui o ganchinho na parte da frente. Preste atenção para os componentes de metal ficarem no lugar certinho, porque quando você fechar ele aqui para baixo, ele vai prensar aqui para que você consiga encaixar a estrutura como um todo. Então, tome cuidado para não escapar essas partezinhas de metal. Só dá uma pressionada para ele reforçar aqui o encaixe. Perfeito. E aí sim, para finalizar, colocamos os bracinhos dele novamente. E aqui está o Fujin Emerald. Cara, olha que recolor mais incrível desse Bottle Man. Ele tem aqui escrito Bottle Man, inclusive, que é uma coisa legal, um detalhezinho bem interessante. E todos os adesivos já colados, a estrutura dele, que é uma estrutura enorme. Diga-se de passagem, a gente sabe que esse gatilho longo dele é exatamente para o Blend Dragon, mas ao mesmo tempo ele tem uma estrutura muito grande e muito confortável para você segurar e atirar. Uma coisa legal da estrutura dele é que se você observar aqui de baixo, você vê o tamanho da área que fica na mesa. Essa é uma área muito boa, porque vai fazer com que ele tenha uma estabilidade muito boa na hora de atirar. Essa estabilidade é importante porque na hora que você atira, às vezes você pode ter um pouquinho de força a mais, um pouquinho de força a menos, que pode movimentar o seu Bottle Man e fazer com que o tiro não saia exatamente como você queria. Com ele bem preso na mesa, você tem aqui estruturas de metal também, para que ele tenha mais suporte. Você pode segurar ele assim, ou das maneiras que você achar mais eficiente. Eu gosto de segurar pelas partes de trás aqui dele, porque ele acaba sendo melhor para atirar. Lembrando também que o núcleo dele tem uma pressão boa, mesmo que ele tenha esses rollers aqui, ele tem uma boa pressão no núcleo dele, por isso ele é um Power Type, ok? Ele vem também com um detalhezinho muito bom, que é uma Metal Cap, e uma Metal Cap que não é qualquer uma, é uma Metal Cap branca, diferente da outra que vinha na versão em preto, aqui ela vem em branco, e as Metal Caps têm esse nome porque tem uma pequena lâmina de metal na parte de cima aqui da tampinha, o que dá mais peso a ela, e isso significa que ao atingir os alvos ela vai ter um pouco mais de potência, embora não seja tão rápida. Ela tem aqui aquele serrilhado comum das tampinhas que nós já conhecemos, padrão, e aqui você observa como ela é presa nas partes de cima da tampinha. Muito da hora, e se colocar aqui, ela fica completa no Bottle Man. Aqui está o Fujin Emerald completinho, muito da hora. E como eu disse, ele tem uma estrutura bem sólida para ficar de apoio na mesa e um tiro provavelmente bem forte. A nível de comparação, temos aqui o Fujin Black padrão, que eu já abri aqui no canal. Ele tem esses detalhes e é na cor preta, como o nome sugere. E também o Fujin Emerald bem mais colorido, bem mais bonitão. Eu gosto muito do Fujin Black, muito mesmo, mas o Emerald me chamou muito a atenção. Essas cores dele são simplesmente lindas. E claro, a gente sabe também que podemos combinar com o Raijin Milk para que nós tenhamos um Blend Dragon. Então vamos fazer isso. Primeiramente a gente precisa desmontar algumas partes aqui para fazer funcionar direito. Então vamos lá, a gente começa tirando a Magazine do Raijin Milk. Em seguida a gente precisa pegar a estrutura aqui dos pés do Raijin Milk e mandar para frente. Feito isso, a gente pode tirar o gatilho dele agora. Lembrando que esse gatilho ele sai por cima, ok? Temos aqui a estrutura da Magazine, que a gente pode desmontar ela. A gente tira esse componente aqui. Aqui atrás encaixa o gatilho que está sobrando e também essa estrutura que a gente tirou da Magazine. Quase pronto, a gente deixa ela aqui do lado. Vamos trabalhar agora no Fujin Emerald. Para o Fujin Emerald nós precisamos remover os bracinhos. Precisamos também remover a parte da frente aqui do capacete dele, que vamos encaixar aqui na parte de dentro para fazer o chifre do dragão. A gente encaixa assim, e a outra metade aqui da cabeça a gente também pega com a outra metade do braço dele e encaixa aqui. Ok. Agora um detalhe muito importante é que ele tem essas travinhas que a gente montou lá no início do vídeo. A gente vai puxar elas para trás,
para que a gente tenha essa maleabilidade aqui no bracinho dele e ele consiga encaixar no Riding Milk. Faça isso dos dois lados. E agora sim. O encaixe é um pouquinho difícil, porque você tem que encontrar esse espaço aqui e também esse espaço aqui. É onde você vai encaixar esse pininho aqui e também a parte do bracinho dele aqui. Beleza, já vou adiantar para você que não é um encaixe fácil, é um processo extremamente delicado e você tem que tomar muito cuidado para não quebrar seu Bottom-Man. Então você nota que você encaixou aqui e aqui, isso dos dois lados, tá? Então é um processo bem delicado, tome cuidado na hora de fazer esse encaixe. Depois encaixamos a Magazine aqui, porque essa estrutura azul já tem um encaixe próprio para a Magazine, o que é muito bom. E por fim a gente só abaixa aqui o elmo dele para encaixar a cabeça do dragão. E aqui nós temos essa monstruosidade que é o Blend Dragon nas cores especiais aí desse recolor do Fujin Emerald. Olha como ele ficou bonito, cara. Eu sinceramente gostei muito dessa versão em azul do Blend Dragon. Até se quiser comparar com a versão original dele em preto, dá pra ver as diferenças aqui. Aí você vê o qual vocês preferem. Eu gostei muito da versão em azul. Não que a versão original em preto não seja bonita, ainda mais desse set especial que vem com os adesivos brilhantes. Mas a versão em azul parece, sei lá, cara, mais viva. Parece mais interessante. Eu gostei muito dessa versão em azul aqui. E a cor do núcleo também do Fujin Emerald dá um destaque muito legal para essa peça aqui. O Blend Dragon é um Bottom-Man gigantesco, cara. Então, e ele é feito para lançar duas tampinhas ao mesmo tempo, como eu já falei no vídeo dele, que eu vou deixar linkado no card na descrição do vídeo também. Então, é um Bottom-Man imenso feito para lançar duas tampinhas. Mas esse daqui é um vídeo para falarmos do Fujin Emerald, do quão bom ele é. Então vamos fazer aquele testezinho dele que nós vimos na embalagem, para ver como ele se sai e para ver também se o tiro dele é forte mesmo, que eu tô bem curioso. Beleza, o desafio dele na verdade é bem simples, a gente vai colocar 3 garrafas de 500 ml e uma garrafa de 1 litro lá no final para acertar. Depois a gente acrescenta mais uma e dá um tiro, e mais uma e dá um tiro, para ver até que distância ele consegue atirar forte. Já deixei a estrutura do primeiro desafio com 3 garrafas preparadas, lá tem uma garrafa de 1,5 litro e eu vou utilizar a tampinha, a Metal Cap que veio com ele, que é aquela Metal Cap branquinha. Então, vamos lá! Ok, ele é bem forte. O próximo desafio agora com 4 garrafinhas de distância. Ok, bom, muito bom. E por fim, com 5 garrafinhas de distância para ver se eu consigo acertar aquela lá. Consigo, claro que consigo. Da hora demais. E esse aqui é o Fujin Emerald, muito bom Bottom-Man, devo dizer. Ele tem um ataque bem forte, apesar de que ele tem o mesmo, digamos, problema que o outro, o Fujin Black, também tem. Ele não é nada preciso no seu núcleo. Quando você lança, normalmente eu preciso lançar ele um pouquinho mais para a direita ou para a esquerda, para que ele tenha um lançamento melhor e vá direto para o alvo. Eu precisei me acostumar com isso com o outro, com o Fujin Black, e agora com o Fujin Emerald, eu já sabendo desse esqueminha, então foi mais fácil de eu conseguir atingir os alvos. De qualquer maneira, ele é um Bottom-Man bastante forte. Dá para ver que o impacto da tampinha de metal no alvo é um impacto muito forte e faz com que as garrafas sejam derrubadas de uma maneira bem fácil e bem eficiente. Outro ponto positivo também, como comentei, é a estrutura dele aqui embaixo. Essa estrutura mantém a estabilidade dele na mesa muito melhor e a pegada dele é até um pouco confortável para quem tem mãos um pouco maiores, como é o meu caso. Ainda assim, é muito desconfortável atirar com esse gatilho grandão aqui, porque quando a tampinha sai do núcleo, ele meio que dá uma escapada para frente e você meio que desestabiliza a mão. Então ele é um pouquinho desconfortável, exatamente porque você pode tremer um pouco a mão na hora do lançamento e isso vai fazer com que a tampinha vá para o lugar errado. Então você tem que estar muito firme, você tem que segurar ele muito firme para que você consiga atirar ele com precisão. Isso não é exatamente um problema, porque esse gatilho longo ele serve perfeitamente para o Blend Dragon, como eu já falei anteriormente. Mas somente o Fujin Emerald ou Fujin Black acaba sendo um pouquinho difícil de lançar, principalmente por causa dessa instabilidade quando a tampinha recém sai do núcleo dele. Ainda assim, é um Bottom-Man muito legal
legal, muito divertido, perfeito para coleção e numa cor muito legal. Eu recomendo bastante ele para você ter na sua prateleira porque ele chama bastante atenção e é um Battleman muito legal para atirar em vários tipos de alvos, como eu demonstrei ali com o desafio proposto pela embalagem dele. Então é isso, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, eu adorei fazer ele, foi muito legal, eu adoro o Battleman, é uma franquia que eu amo bastante, e se você também ama, não esquece de deixar um gostei aí no vídeo para apoiar, e a gente se fala numa próxima. Até lá!